E aí, desbravador do Clube Céu e Mar, tá preparado para mais uma especialidade? Ó, antes da gente começar, eu quero dar os parabéns para vocês que eu estou acompanhando nas redes, estou acompanhando no grupo do WhatsApp. Vocês são feras. Vocês não pararam por causa da quarentena. Continuam aí seguindo suas atividades, cada vez mais tirando uma especialidade a mais. E ó, vamos preparar para mais uma agora. Agora é a vez de uma especialidade da área missionária. Isso aí, uma especialidade que além de trazer conhecimento, além de deixar a sua faixa ainda mais bonita, vai melhorar o seu conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus. A especialidade é interessantíssima e você vai aprender algo muito importante sobre uma doutrina muito especial da Bíblia. A especialidade, como está aqui na tela, você pode ver, é a especialidade de santuário. Você já tem essa especialidade? Não tem? Então é agora o momento que você vai tirar. Vamos juntos então? Vamos começar essa primeira aula e aprender um pouquinho sobre o santuário. Para a gente começar, o que era o santuário? Vamos ver na Bíblia. O primeiro texto que nós vamos usar para o nosso estudo é o texto de Êxodo, capítulo 25, verso 8. E o texto diz assim, ó: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Deus falou isso a Moisés. Depois de tirar Israel do Egito, Deus deu essa ordem a Moisés: olha, vocês vão fazer um santuário para que eu possa habitar com vocês. A palavra santuário também muitas vezes é traduzida por tabernáculo. E tabernáculo significa tenda, local de habitação. A ideia é que o santuário, lembre-se que eles estavam no acampamento, então o santuário seria a tenda de Deus, o local onde Deus literalmente estaria habitando no meio do povo de Israel. Olha que legal isso aí. Deus colocou uma barraquinha para ele lá no meio do povo de Israel. E na verdade não era uma barraquinha, essa era uma tenda era uma tenda grande, era uma tenda que tinha muitas coisas interessantes dentro. E a gente vai aprender aqui ponto a ponto do que havia lá, tá bom? Então vamos começar? A gente vai dividir essa aula em algumas partes para ficar mais fácil a sua compreensão. E a primeira aula, o primeiro momento, a gente vai entender quais eram as partes do santuário e o que havia em cada uma delas. Aqui uma imagem de como ficava o acampamento de Israel. A gente fala acampamento, mas não é aquele acampamento de clube que a gente está acostumado, era uma coisa bem maior. Eles moravam literalmente nessas tendas ou barracas. Então, o tabernáculo ou o santuário ficava no meio do acampamento e ao redor deles as 12 tribos então ficavam acampadas. E o santuário era dividido então em 3 partes. A primeira parte era chamada de pátio, que era a parte externa, e era onde aconteciam os sacrifícios. A segunda parte era o local santo, já dentro, na área interna, um local chamado santo, e ali aconteciam, os sacerdotes faziam uma obra que era chamada de obra de intercessão. Como assim? Eles faziam a ponte entre o céu e a terra, entre Deus e o povo. E a terceira parte do santuário era chamada de local santíssimo, que era onde acontecia a expiação, ou seja, o perdão dos pecados e o juízo do povo. No pátio, o adorador podia entrar com a sua oferta e ele entregava ali a sua oferta para os sacerdotes. O local santo, apenas os sacerdotes podiam entrar. O pessoal do povo, os habitantes de Israel, eles não tinham acesso ao local santo. Apenas os sacerdotes entravam no local santo. E no local santíssimo, apenas o sumo sacerdote, que era o principal dos sacerdotes, tá? Apenas o sumo sacerdote entrava no local santíssimo uma vez ao ano, que era chamado o dia da expiação ou o dia do juízo, e ali ele completava a obra do santuário. A gente vai entender ao longo dessas aulas um pouquinho mais do que era feito em cada uma dessas partes, tá legal? Então essas são as 3 partes do santuário: pátio, local santo e local santíssimo. E o que tinha nessas partes? Cada parte dessas tinha alguns móveis que eram usados na adoração, que eram usados no ritual do santuário. Então vamos ver o que havia em cada um deles? Primeiramente no pátio. No pátio tinham 2 móveis. A pia, também chamada de bacia, em algumas traduções da Bíblia também é chamada de mar de bronze. Volta aqui, a pia era mais ou menos isso aqui, uma espécie de um reservatório de água, onde os sacerdotes literalmente se lavavam, eles se limpavam.
Todos esses móveis faziam parte do rito, então eles tinham um significado. Essa pia, que era feita de bronze, ela tinha a ideia de, ao lavar, ao eles estarem se lavando, não era só lavar por higienização, mas era a ideia de que eles estavam se purificando do pecado, eles estavam lavando os pecados. A representação para nós é que isso era um simbolismo de nós lavarmos nossos pecados no sangue de Cristo. Assim como nós lavamos nossos pecados em Cristo, o sacerdote ele estava lavando na água para ele estar purificado, para dar início a todo o simbolismo e ritual do santuário. Tá legal? Então, o primeiro momento era a pia, o primeiro móvel era a pia ou bacia, que era onde os sacerdotes se lavavam, onde era uma representação da purificação dos pecados. O segundo móvel que havia no pátio era então o altar de sacrifícios, que era um altar quadrado, todo feito em bronze também, e ele tinha uma grelha, aqui embaixo ficava a lenha, e aqui os animais então eram sacrificados, eram queimados em sacrifício a Deus. Na última aula a gente vai ver um pouquinho desses animais e a gente vai entender o significado, o porquê dos sacrifícios e por aí vai, tá bom? Por enquanto só mencionar que aqui havia o altar, e como era um altar de sacrifícios, o simbolismo dele já fica assim um pouco mais fácil da gente entender, não é? Ele representava o sacrifício de Cristo. Os animais que eram mortos ali naquele santuário, eles apontavam, eles ilustravam o que Jesus um dia iria fazer por todos nós. Legal? Então essa é a primeira parte, o pátio. A segunda era o local santo. Como eu falei, o pátio era um local de sacrifício, o local santo era um local de intercessão. Então os móveis que haviam no local santo, eles tinham a ver com a intercessão, com a presença de Deus, com a ponte entre o céu e a terra. Haviam 3 móveis nessa seção do santuário. O primeiro deles era o candelabro. O candelabro era uma espécie de castiçal com espaço para 7 velas. O 7 sempre muito representativo no povo de Deus, não é? E esse castiçal esse candelabro tinha que ficar sempre aceso. As velas tinham que estar sempre acesas, as luzes sempre acesas. Por quê? Porque este candelabro era uma representação do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo em nossa vida. Era uma representação de Deus como sendo a luz dos homens, a luz verdadeira, Deus como sendo a luz que veio a este mundo para nos iluminar. Então, como Deus está sempre presente, como o Espírito Santo ele está sempre conosco, então aquela luz tinha que estar sempre acesa. Legal? Segunda parte, o segundo móvel, era o altar de incenso. Era um altar todo feito de ouro e ali o incenso tinha que estar sempre queimando. Do mesmo jeito que o candelabro estava sempre aceso, o altar de incenso sempre tinha incenso queimando ali. Por quê? Porque quando a fumaça do incenso subia e o povo conseguia ver de fora a fumaça subindo ali do tabernáculo, essa fumaça era uma representação das orações do povo. Então a fumaça subindo ao céu, ela representava as orações do povo subindo ao céu também. Era uma forma visual, era tudo uma ilustração, tudo um símbolo. Quando o povo via a fumaça subindo, eles tinham noção que suas orações estavam também subindo ao céu. E o terceiro móvel que havia no local santo era a mesa dos pães da proposição ou da presença. Uma mesa, eu não consegui uma imagem muito melhor, muito legal, mas era uma mesa também feita de ouro, na verdade recoberta de ouro, né? E sempre eram colocados, a cada 7 dias eram colocados 12 pães. O pão não é esse pão que a gente conhece, pão de sal, pão de forma, era um pão redondo, tipo um pão sírio, mais parecido com, às vezes era chamado também de bolo. Haviam 12 pães ali, representando as 12 tribos do povo de Israel, e esses pães, que tinham que ser trocados a cada 7 dias, eles representavam a Cristo como o pão da vida. Lembra-se daquele texto do Novo Testamento que fala assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus? Ou em João 6, que Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. A ideia desses pães é mostrar que Deus é o verdadeiro sustento do seu povo. Deus é aquele que sustenta o seu povo e sustenta com a vida.
com a graça. Então os pães estarem ali era uma representação de Cristo, da graça de Cristo como sendo o pão da vida, o pão que nos dá a vida eterna. Legal? Então eram 12 pães que tinham que ser trocados a cada 7 dias e sempre estavam ali também. Então tudo isso aqui mostrava a obra de Deus por nós, a atuação de Deus por nós e a intercessão. O terceiro local, como eu falei, o local santíssimo, era o local onde o sumo sacerdote, que era o principal dos sacerdotes, entrava apenas uma vez ao ano. E ali havia apenas um móvel. Esse local era separado do local santo por uma cortina, e ali então estava o móvel mais sagrado de toda a religião de Israel, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma espécie de urna ou caixa feita de madeira recoberta de ouro. A tampa era toda feita de ouro maciço, ouro puro. E dentro dessa arca haviam algumas coisas, tá? A arca tinha a imagem de 2 anjos que ficavam no topo, eles cobriam com as asas a tampa da arca, e esse local aqui era chamado de propiciatório. Eu já vou explicar o que isso significa. Dentro da arca estavam as tábuas dos 10 mandamentos que Deus escreveu com o dedo dele e entregou a Moisés. Então ali estavam guardados os 10 mandamentos. Estava o varão ou a vara de Arão que floresceu. A vara seria o cajado, tá? Então o cajado de Arão, que era um bastão já de madeira seco, ele floresceu, apesar de não estar ligado a nenhuma árvore, era uma atuação de Deus, um milagre. Então isso foi guardado também dentro da arca. E a porção do maná. Lembra do maná, o pão que Deus trazia para o povo, que Deus dava ao povo no deserto todos os dias? Então uma porção desse maná foi guardado, porque eles eram símbolos da aliança de Deus com os seres humanos. Então estavam ali os 10 mandamentos, a vara de Arão e a porção do maná, símbolos da aliança de Deus. E no propiciatório, que era a tampa ali onde estavam os anjos, ali aparecia uma luz, estava sempre aparecendo uma luz ali que era chamada de Shekinah. Com certeza você já ouviu essa palavra em algum momento. Shekinah era a luz da presença de Deus. Ou seja, voltando aqui na imagem, Shekinah ele aparecia na tampa da arca, aqui o que era chamado de propiciatório. Então aqui em cima a luz aparecia. Essa luz era uma luz sobrenatural e ela indicava a presença de Deus. Era literalmente a presença física de Deus no meio do povo. Eles viam a luz e sabiam que Deus estava ali. Ela aparecia aqui no propiciatório. Então isso era o Shekinah, tá bom? Então essas são as partes do santuário. Aqui uma representação gráfica da parte interna, né? O local santo, o local santíssimo separado por essa cortina. Aqui a disposição dos móveis e aqui um mapinha de como é que era o esquema todo do santuário, tá? Então o pátio, essa parte aqui o pátio e aqui a parte interna com os móveis. O altar de bronze, o lavatório de bronze, o candelabro de ouro, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso, que era de ouro também, e aqui o local santíssimo com a Arca da Aliança. Um esquema que é importante para você saber, tá? A disposição é que a entrada do santuário ela ficava virada para o leste, o lado oriente, o lado nascente do sol, e isso tinha uma representação, até porque em outros momentos da Bíblia é marcado que a salvação sempre vem do oriente, ela sempre vinha do lado do oriente, então por isso que a entrada do santuário ficava para o oriente, para o leste, e quando em qualquer lugar que um israelita estivesse, quando ele fosse orar, ele tinha que se virar para o oeste, o lado do ocidente, porque aí ele estava virado para o lado do santuário, para a parte interna do santuário, a Arca da Aliança. Tá bom? Então, essa foi nossa primeira aula, as partes do santuário. Faça bom proveito e espero que você tenha aprendido, tá? Um abraço e até a próxima aula. Valeu!